Os imperadores de Roma. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Vamos continuar nossos vídeos sobre os imperadores romanos. Falaremos hoje sobre os imperadores de Probo a Magêncio. Vamos para o vídeo. Entre o fim da crise do século XIII e o início do século IV, o Império Romano passou por transformações profundas. As ameaças externas e internas exigiram uma reconfiguração administrativa e política. Imperadores como Diocleciano e Maximiano criaram a tetrarquia, um sistema inovador de governo colegiado. No entanto, essa tentativa de estabilidade ainda enfrentaria resistências, usurpações e disputas dinásticas. A seguir, a trajetória dos principais imperadores do período. 51º, Probo, 276 a 282, nome completo: Marcos Aurelius Probus. Origem: Panônia. Morte: assassinato pelos soldados. General altamente respeitado, Probo foi proclamado imperador pelas tropas após a morte de Floriano. Sua administração foi marcada pela reconstrução do império após décadas de crises. Derrotou invasões bárbaras, godos, vândalos e burgúndios, reprimiu usurpações e promoveu a agricultura e a reconstrução de cidades. Defensor da disciplina militar, Probo utilizou soldados para obras públicas em tempos de paz, o que desagradou as legiões. Em 282, foi morto por suas próprias tropas em Sirmio, refletindo a instabilidade militar persistente. 52º, Caro, 282 a 283, nome completo: Marcos Aurelius Carus. Origem: nascido possivelmente na Gália ou Ilíria. Morte: morto em campanha, possivelmente por raio ou assassinato. Nomeado imperador após a morte de Probo, Caro era um oficial experiente. Conduziu uma exitosa campanha contra os persas sassânidas, chegando a ocupar Ctesifonte, a capital inimiga. Dividiu o poder com seus filhos, Carino e Numeriano, preparando uma sucessão dinástica. Morreu subitamente em campanha. As fontes divergem entre um raio ou assassinato, deixando o império sob os filhos em uma nova diarquia. 53º, Carino, 283 a 285, nome completo: Marcos Aurelius Carinus. Origem: Roma ou Gália. Morte: morto em batalha ou por traição. Filho de Caro, governou o Ocidente enquanto seu pai e irmão atuavam no Oriente. Era considerado um administrador decadente, acusado de excessos morais e perseguições políticas. Após a morte do pai e do irmão, se tornou o único imperador, mas enfrentou a rebelião de Diocleciano, proclamado pelas tropas do Oriente. Em 285, enfrentou Diocleciano na Batalha do Rio Margus, Balcãs. Embora tivesse vantagem militar, Carino foi morto, possivelmente traído por um de seus próprios oficiais, e Diocleciano se tornou soberano absoluto. 54º, Numeriano, 283 a 284, nome completo: Marcos Aurelius Numerianus. Origem: possivelmente na Gália. Morte: assassinado por seu prefeito pretoriano. Filho mais jovem de Caro, Numeriano acompanhava o pai na campanha oriental. Após a morte de Caro, assumiu o comando do Oriente, mas adoeceu. Alguns relatos mencionam problemas nos olhos, e foi mantido recluso. Seu corpo em decomposição foi encontrado em uma liteira dias depois, revelando que já estava morto há algum tempo. O responsável foi seu poderoso prefeito pretoriano, Aper, que tentou usurpar o poder, mas foi executado sumariamente por Diocleciano, que então foi proclamado imperador pelo exército. 55º, Diocleciano, 284 a 305, nome completo: Gaius Aurelius Valerius Diocletianus. Origem: Dalmácia, Ilíria. Morte: retirado voluntariamente. Diocleciano é uma das figuras mais decisivas da história romana. Ao assumir o trono em 284, decidiu que o império precisava de uma nova estrutura para sobreviver. Em 286, nomeou Maximiano como co-imperador, e em 293 criou a tetrarquia, sistema de governo com 2 Augustos, Diocleciano e Maximiano, e 2 Césares, Galério e Constâncio Cloro. Reorganizou as finanças, fortaleceu o exército, reprimiu revoltas, como a de Aquileia e a de Alexandria, e foi responsável pelas últimas grandes perseguições aos cristãos, editos de 303 a 304. Em 305,
tomou a decisão inédita de abdicar voluntariamente do poder e se retirar para seu palácio em Spalatum, Split, atual Croácia, onde viveu tranquilamente até sua morte em 311. 56º, Maximiano, 286 a 305, tentativa de retorno até 310. Nome completo: Marcos Aurelius Valérius Maximianus. Origem: Panônia. Morte: suicídio forçado por Constantino. Nomeado Augusto do Ocidente por Diocleciano, Maximiano foi co-governante leal durante anos, encarregado de conter as ameaças na Gália, Espanha e África. Enfrentou rebeliões como a de Carausil e Alecto, Bretanha. Após sua abdicação em 305, tentou retornar ao poder ao lado do filho Magêncio, mas logo se desentendeu com ele. Refugiou-se junto a Constantino I, mas conspirou contra ele e foi forçado ao suicídio em 310. 57º, Constâncio I Cloro, 305 a 306. Nome completo: Flávios Valérios Constantius. Origem: Dardânia, Balcas. Morte: natural, em Eboracum, York, Inglaterra. César nomeado por Maximiano em 293, Constâncio Cloro foi encarregado do Ocidente, principalmente da Gália e Britânia, onde combateu usurpadores e tribos germânicas. Derrotou Alecto, restaurando o controle da Bretanha. Em 305, após a abdicação dos Augustos, tornou-se imperador do Ocidente. Morreu em 306 em campanha contra os Pictos. Após sua morte, suas tropas proclamaram seu filho, Constantino, como imperador, desafiando o sistema da tetrarquia. 58º, Galério, 305 a 311. Nome completo: Gaius Galérius Valérius Maximianus. Origem: Dácia. Morte: natural, por doença. Tetrarca e braço direito de Diocleciano, Galério tornou-se Augusto do Oriente em 305. Foi uma figura central da tetrarquia e um dos principais arquitetos das perseguições anticristãs, mas, no fim da vida, suavizou sua postura e emitiu um édito de tolerância aos cristãos em 311, pouco antes de morrer. Tentou manter a estrutura da tetrarquia após a morte de Constâncio Cloro, mas sua autoridade foi desafiada por Constantino, Maxêncio e Licínio. Sua morte marcou o declínio definitivo do sistema tetrárquico. 59º, Valério Severo, 306 a 307. Nome completo: Flávios Valérios Severus. Origem: Ilíria. Morte: executado ou suicidado. Nomeado César por Constâncio e promovido a Augusto por Galério após a morte de Constâncio Cloro, Valério Severo marchou contra Maxêncio, que se rebelara em Roma. No entanto, foi traído pelas próprias tropas em Ravenna e capturado. Foi forçado a se suicidar ou executado por ordem de Maximiano, então aliado ao filho rebelde. Sua breve ascensão ilustra o colapso da tetrarquia e o retorno da lógica de usurpações. 60º, Magêncio, 306 a 312. Nome completo: Marcos Aurelius Valérius Maxentius. Origem: Roma. Morte: afogado na Batalha da Ponte Milvia. Filho de Maximiano, Magêncio foi proclamado imperador em Roma pelas tropas e pela guarda pretoriana. Inicialmente ignorado pelos tetrarcas, consolidou seu poder no centro da Itália e norte da África. Adotou uma política de restauração das tradições e instituições romanas, e era visto como defensor de Roma contra os imperadores balcânicos. Contudo, seu autoritarismo e militarismo acabaram por minar sua base de apoio. Foi derrotado por Constantino I na Batalha da Ponte Milvia, em 312 d.C., caindo no Tibre e morrendo afogado, evento marcante que abriria caminho para o domínio de Constantino e o fim da tetrarquia. O período de Próbulo a Magêncio foi de transição entre o colapso do século III e a construção do modelo imperial centralizado tardio. A tetrarquia de Diocleciano tentou disciplinar a sucessão e dividir a responsabilidade imperial, mas enfrentou resistência da tradição dinástica e do poder militar local. A morte de Magêncio e o triunfo de Constantino I marcariam o fim definitivo da tetrarquia e o início de uma nova era, o Império Romano Cristão, centralizado e reorganizado sob a autoridade de uma única figura imperial. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zé Feliel.